Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, para reflexão bíblica para nossas vidas. Nesta manhã nós iremos falar em Romanos 3:23, que nos diz a Bíblia Sagrada, que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que mostra a grandeza de Deus e a nossa pequenez. E nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos, nós vimos aqui a Bíblia dizer que todos nós pecamos. Ou seja, está falando do pecado. Ou seja, queridos, o pecado é o problema do homem. Ou seja, toda a humanidade, com esse caos todos que nós nos encontramos, que nós vimos, é a consequência do pecado do homem. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem para viver eternamente, um homem que não tinha maldade, um homem que não tinha ódio, um homem que não tinha inveja, um homem que não tinha soberba. Ou seja, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para viver eternamente com paz, amor, alegria, harmonia, comunhão. Então, o homem que Deus pôs no jardim do Éden, chamado Adão, e sua companheira Eva, os mesmos desobedeceram à vontade de Deus. Então, eles desobedeceram, ou seja, pecaram, porque o pecado é desobediência a Deus, é afronta diretamente a Deus, ou seja, o pecado é desobediência a Deus. Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou na humanidade. Então, quando Adão e Eva pecam, o pecado trouxe a morte física, porque Deus disse: se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. Então a morte se originou, se deu início através do pecado, a morte física e a morte espiritual. O pecado, queridos, também eles traz separação entre o homem e Deus, porque o pecado é afronta a Deus. Então nós estamos de um lado, nos nossos pecados, no nosso delito, e Deus de outro lado. Existe um grande abismo que impede que eu e você passemos para Deus. Também, queridos, o pecado ele traz a escravidão na vida do homem. Nós vemos no mundo em que nós vivemos o homem escravizado em droga, prostituição, adultério, avareza, riqueza, ódio, rancor. Queridos, nós vimos a maldade que o mundo se encontra. O homem mata o outro homem sem amor, sem piedade. O homem mata por um pedaço de terra. O homem mata por dinheiro. O homem mata por vingança. Conclusão disso é que nós vemos a maldade no coração do homem. Nós ligamos a televisão, nos jornais, nós só vemos morte, tragédias. E tudo isso por causa do pecado. Nós vimos os presídios todos superlotados por causa da maldade do coração do homem, onde pessoas que estão ali cumprindo pena por ter cometido algum crime ali, ou seja, por causa do ódio, do pecado que existe no coração do homem. Então o pecado ele trouxe a morte física, o pecado ele trouxe a separação, o pecado escraviza o homem, ou seja, o homem que está na prática do pecado, nos deleites e prazeres das suas vidas, ele está escravizado no pecado, então ele está separado de Deus. E o pecado ele condena o homem a viver eternamente longe de Deus, porque existe o céu e o inferno. Para um desses dois lugares nós iremos ir. Então o homem que está na prática do pecado, que morre na prática do pecado, ele está condenado a viver separadamente, distante de Deus. Então o homem é isso. O homem é corrupto, o homem é ignorante, o homem é mau, o homem é soberbo. Por causa de quê? Por causa do pecado que habita no coração do homem. Então o pecado é a transgressão diretamente a Deus. Então o pecado trouxe todas essas consequências, ou seja, o mundo está do jeito que está por causa do pecado. Então, queridos, nós possamos ver e dizer: não tem mais jeito, não tem mais solução, porque o problema do homem, o maior problema do homem é o pecado na vida. Então, o mesmo Deus que expulsou Adão e Eva do paraíso, o Deus de amor, Deus de paz, o Deus também de justiça, um Deus que derrama sua ira sobre o pecado. Então Deus envia a provisão para o homem. Qual é a provisão para o homem? A salvação, porque nós estávamos separados, distantes da glória de Deus, porque todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus, que o texto nos diz, Romanos 3:23. Então, o homem, nós, perdidos, separados, distantes de Deus. Então Deus envia a solução
para o pecado, que se chama-se Jesus. Ou seja, o homem não pode salvar a si mesmo, como muitas pessoas dizem, né? Eu sou bom, eu não mexo com ninguém, eu só faço bem, eu não faço isto, eu não faço aquilo outro, eu sou inteligente, eu sou intelectual. Então, queridos, o homem não pode salvar a si mesmo. Nada disso vai salvar o homem. As boas atitudes dele, as boas ações dele, mesmo que ele não beba, que ele não fuma, que ele não se prostitua, que ele não ande praticando a maldade, mesmo assim, ele necessita do arrependimento em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz, né, que todos nós nascemos separados, distantes da glória de Deus. Então todos nós carecemos da graça salvadora de Deus, que veio através de Jesus. Então, queridos, nós só podemos ser salvos através de Jesus, né? É uma salvação que ele veio e disponibilizou a todos aqueles que creem no seu sacrifício perfeito. Então a Bíblia vai nos dizer em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, Deus envia Jesus para sofrer em nosso lugar. Enviou Jesus para carregar os nossos pecados. Enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou o terceiro dia para a glória de Deus. Então Jesus veio nos tirar da separação de Deus, a qual nós estávamos, veio nos tirar para a escravidão do pecado e veio nos tirar da condenação eterna do inferno. Mas para isso, queridos, nós temos que entregarmos nossa vida para Jesus, porque nós somos pecadores, nascemos separados, distantes de Deus. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos delitos são pecaminosos perante Deus. Então Jesus veio pagar o preço. Jesus veio, que caiu sobre ele, a ira de Deus sobre ele, que viria cair sobre nós, porque todos nós estamos separados, distantes da glória de Deus. E Deus envia Jesus, que veio, né, para salvar o mundo. Mas vocês podem muito bem ler esse texto e dizer que já que Jesus morreu por todos nós, eu vou ficar onde eu estou, vou ficar do meu jeito, porque já está consumado. Jesus morreu por todos nós, houve salvação para todo mundo. Não, plena mentira. Deus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele entregou o seu Filho, né, de tal maneira, para que pela fé eu e você olhemos para o sacrifício de Cristo, olhemos para a nossa natureza pecaminosa, olhemos que nós necessitamos da graça salvadora de Jesus em nossas vidas, entregarmos nossa vida para Ele, porque o pecado separa, né? O pecado escraviza, né? E o pecado condena. Queridos, Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é o único caminho para nos tirar da separação do pecado, para nos tirar da escravidão do pecado e para nos tirar da condenação eterna, que é o inferno. Então, querido, Jesus veio com esse propósito de buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, toda a humanidade, eu e você perdidos, separados, distantes da glória de Deus, por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados. E Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos vida e abundância. Mas para isso, querido, você tem que reconhecer, você tem que crer em Cristo Jesus. O crer não é simplesmente crer de você abrir sua boca e dizer eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Não, o crer de renúncia, um crer de você entregar a tua vida para Jesus, de você abandonar as práticas pecaminosas e andar conforme a vontade de Deus e andar fazendo tudo aquilo que a Bíblia nos ensina que nós possamos fazer, porque a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia que nos ensina o nosso estado pecaminoso e ensina a grandeza de Deus, e ensina o que Ele quer que nós andamos conforme a vontade dEle. Então, queridos, você precisa que você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus, porque o momento oportuno que Deus nos dá hoje, amanhã nós podemos não ter, porque a Bíblia diz que nós somos um vapor, de repente nós passamos desta vida. Então entregue a tua vida para Jesus, confia nele, mas Ele fará na tua vida. Então, queridos, a Bíblia diz, né, que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tenha em mente, você não nasceu salvo, automaticamente. Você necessita se arrepender dos seus pecados, dos seus delitos, para que através de Jesus você tenha vida e abundância, porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho que leva o homem até Deus. Se você está seguindo outros caminhos, se você está seguindo os caminhos tortuosos do pecado, que te levam em direção à separação eterna de Deus, é hora de você abandonar e se dobrar diante da majestade de Deus. Então que Deus em Cristo nos abençoe. E esse é o nosso canal, o Evangelho Resgatando Vida. Gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês dêem um like aí, né? Que vocês
compartilhe, né, para que o evangelho seja expandido a todas as pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe.